Olá pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina. Então no vídeo de hoje a gente vai estudar continuidade e o TVI, né, que é o Teorema do Valor Intermediário. Então vamos começar aqui com a definição de continuidade. Então, uma função f ela é contínua em um número x0 se o limite de f de x quando x tende a x0 é exatamente o f de x. Ou seja, esse limite aí é exatamente aquele caso 1, né, que a gente viu na nossa aula 1. Né? É o caso em que o limite da função ela sempre se aproxima do valor da função nesse ponto x0. Então aqui, para a gente verificar que uma função ela é contínua, a gente tem que examinar essas três condições. Então, primeira coisa, né, o x0 ele é um número que tem que pertencer ao domínio da função, né? Porque senão não faz sentido a gente verificar a continuidade dessa função. Então, a pergunta de será que tal função f é contínua só faz sentido dizer e perguntar se uma função é contínua em pontos que pertencem ao domínio da função. Segunda coisa que a gente tem que examinar é que se existe o limite da função, né, nesse ponto x0. Então, se o limite existe, além disso, a gente tem que verificar que esse limite ele é exatamente o que? Substituir o ponto x0 na função, ou seja, o limite de f de x quando x tende a x0 é exatamente o f de x0, ou seja, é um comportamento desse tipo aqui nesse gráfico. Né? Então a gente consegue ver que sempre que eu me aproximo do x0 pela esquerda, ou seja, quando a gente quer verificar o item 2, né, existência do limite, a gente calcula limite lateral. Né? Então, me aproximando de x0 pela esquerda, eu vou me aproximando do f de x0. Né? E quando eu me aproximo do x0 pela direita, eu também me aproximo do f de x0. Ou seja, os limites laterais são iguais e são iguais ao f de x0. Então, são essas três coisas que a gente tem que verificar quando a gente se pergunta se uma função é contínua num determinado ponto x0. E ali a gente diz que uma função ela é contínua, né? Simplesmente contínua, sem dizer em qual ponto, né? Se ela for contínua em todos os pontos ali do intervalo. Né? Então a gente verifica ali, se f é contínua em todos os pontos, então a gente diz simplesmente que a função f ela é contínua. O caso em que ela não é contínua em determinado ponto, a gente diz que ela é descontínua. Né? Aí bem aqui a gente tem um comportamento gráfico de funções descontínuas. Aqui esse primeiro caso, né? Por que essa função ela é descontínua nesse ponto x0? Porque a gente vê aqui, né, pelo desenho do gráfico, esse ponto x0 não está no domínio da função. Né? Então ali aquele primeiro item, né, que a gente vai verificar, x0 não está no domínio. Então claramente essa função não é descontínua nesse ponto. Mas aqui, esse tipo de descontinuidade, ele é uma descontinuidade muito interessante. Por quê? O que acontece com a função quando eu me aproximo de x0 pela esquerda? Ela está se aproximando de um certo valor aqui em cima. Né? Então, me aproximando do x0 pela esquerda, ela está se aproximando de um certo valor que eu posso chamar aqui de L. E me aproximando pela direita, né, essa função também está se aproximando desse valor L. Né? Então, o que a gente diz nesse tipo de continuidade? Né? A gente observa que o segundo item, aqui, existe o limite da função, ele é válido, né? Porque a gente vê os limites laterais à esquerda e à direita, eles são iguais e eles são iguais a L aqui nesse caso. Né? Então, existe o limite da função e esse limite da função é exatamente L. Só que ela não vai ser contínua porque o x0 não está no domínio. Né? Então, a gente pode remover essa descontinuidade. Ou seja, esse tipo 1 aqui de descontinuidade,
é uma descontinuidade que a gente diz que ela é removível. Por quê? Porque eu posso simplesmente pegar ali, ó, vamos supor que essa função tenha uma certa expressão ali, ó, e para todo ela tem uma certa expressão, né? Essa função aqui ela é y igual a f de x, né? E essa expressão que está dando no gráfico em vermelho, ela é válida para todo x diferente do x0. E aí se eu disser, né, que essa função, o valor dela é L quando x é igual a x0, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou dizendo que a função para todo x diferente de x0, ela tem exatamente a expressão dessa função. E aí eu estou definindo ela no ponto x0, dizendo que ela é igual a L, que seria esse limite aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou removendo a descontinuidade dessa função e estou definindo ela exatamente no ponto em que ela era descontínua. Então, eu removi a descontinuidade e aí agora essa função ela ficou contínua, né? Então, esse tipo de descontinuidade é uma descontinuidade que a gente fala é descontinuidade de tipo 1, que é a descontinuidade removível, tá? Então, sempre que a gente vê uma função desse tipo, a gente sempre pode remover a descontinuidade para que ela se torne contínua. Aqui, esse segundo gráfico, né, ela é uma função claramente descontínua, mas essa função ela está definida no ponto x0, né? Mas por que ela não é contínua, né? O item 1 aqui, ele é válido, ok. Então está válido o item 1. x0 pertence ao domínio da função. Mas por que ela não vai ser contínua? Justamente porque aqui, ó, o item 2 ele não vai valer. Não vai existir o limite dessa função. Porque ó, quando eu me aproximo de x0 pela esquerda, o limite vai ser um valor mais ou menos aqui, né? E quando eu me aproximo de x0 pela direita, o valor dela, da função, vai se aproximar de um outro ponto bem aqui. Ou seja, os limites laterais são diferentes. Logo, não existe o limite da função, né? Então, como não existe o limite da função, então a função ela não vai ser contínua, né? Inclusive, ó, bem aqui, ó, esse L1 que eu tinha colocado, ele é exatamente o f de x0, né? Então a gente tem aqui o limite lateral à esquerda, ele dá o f de x0, né? Que é exatamente o ponto que está riscado de vermelho aqui. Então, ou seja, a função está definida no ponto x0, o limite lateral à esquerda, ele dá exatamente o f de x0, mas o limite à direita, ele dá um outro valor ali em cima, né? Então, essa função aqui, ela não pode ser contínua. Então, esse tipo de descontinuidade é uma descontinuidade de tipo 2, né, que a gente fala, e ela é não removível, né? A gente não consegue definir um valor para essa função aqui para que ela seja contínua, né? Então ela apresenta um salto muito brusco, né, quando a gente chega no x0. Então, se a gente for acompanhar o comportamento da função aqui, ó, ela vem crescendo aqui, chega no valor máximo, decresce, chega no x0. Quando ela passa do x0, ela dá um salto muito grande e vai lá para cima. E aí ela continua aqui, né? Então aí a gente tem um salto, né? E aí esse tipo de descontinuidade não tem como a gente remover, né, definindo aí a função de outra forma. E aqui esse terceiro caso é uma descontinuidade de tipo 3, que é uma descontinuidade infinita, né? Então, se a gente não conseguia remover a descontinuidade nesse caso 2, nesse caso 3, está muito longe da gente conseguir fazer isso, né? Então, não é possível a gente remover a descontinuidade, né? Então, nesse desenho aqui, a função seria descontínua no ponto x igual a zero, né? Porque ó, pela esquerda do zero ela vai para menos infinito e pela direita do zero ela está indo para mais infinito, né? Então não tem como a gente remover essa descontinuidade. Inclusive, ó, nem se o gráfico dessa função fosse assim, ó, a gente conseguiria remover a descontinuidade.
certo? Mesmo que o gráfico fosse assim, essa função não seria contínua, né? Já que pela esquerda eu estou indo para mais infinito e pela direita também, né? Então não tem como eu definir que a função no ponto zero ela é infinito, né? Porque infinito não é um número, certo? Então esses são ali comportamentos gráficos, né, de funções que são descontínuas. Aí funções que são contínuas ela sempre vai ter esse comportamento, né? A função nunca vai apresentar salto ou ela nunca vai para infinito ali perto do ponto onde a gente quer calcular. E além disso, ela sempre vai estar definida, né, nesse ponto, né? Diferente aqui desse caso 1. Bom, então, essa é a noção de continuidade. Aí aqui a gente vai ver alguns exemplos de funções que são contínuas, né? Então, funções constantes sempre são contínuas, né? Então, são funções desse tipo bem aqui, em que para todo x ela tem apenas um valor, né? F de x igual a k. Então, para todo valor x ela é constante, né? O gráfico dela, se a gente for desenhar, é sempre uma reta assim, né? Horizontal. Então, função constante são sempre contínuas, né? Então, porque o limite de uma constante, né, quando a gente se aproxima de qualquer ponto aqui, x0 no domínio, sempre vai ser a própria constante, né? E a constante ela é o que? É o f de x, né? Ou que é o mesmo valor do f de x0, né? Então aqui a gente acaba de mostrar que toda função é contínua porque o valor limite dela é sempre o f de x0, que é o k, né, para todo ponto. Aqui, ó, funções polinomiais sempre são contínuas, né? Então a gente pode começar com a função polinomial mais simples de todas aqui, ó, f de x, um exemplo aqui, ó, igual a 2x mais 1, né? Uma função afim. Então por que função afim é contínua, né? Porque se a gente for calcular aqui o limite de 2x mais 1, né? A gente já viu casos desse tipo aqui, ó. Por exemplo, quando x tende a 2. O que seria calcular esse limite? O que acontece com essa função? Ela se aproxima cada vez mais do valor 5, né? Então essa função aqui se aproxima de 5, mas quem é o 5? O 5 é exatamente a gente pegar o valor da função e substituir no ponto 2, né? Ou seja, eu estou fazendo essa conta bem aqui, ó. Quem seria o f de 2? É exatamente 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5, né? Ou seja, 5 é exatamente eu pegar aqui, ó, o ponto 2 e substituir na lei de formação da função. Então, função polinomial é contínua. Que função também é contínua? Uma função quadrática, né? Função quadrática também é polinomial. Por exemplo, x² menos x mais 2. Essa função aqui, ela é contínua, né? Porque, primeiro, ela está definida para qualquer valor real, né? Então, qualquer valor real está no domínio dessa função. Então, se eu calcular o limite me aproximando de qualquer valor real, esse limite vai existir e esse limite vai ser exatamente calcular o valor da função nesse ponto. Então, se eu quero, por exemplo, fazer o limite dessa função aqui com x tendendo a 1. Então, para calcular esse limite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que justamente substituir o 1 na expressão da função, ou seja, o que a gente já viu? A condição 1. O 1 pertence ao domínio da função, né? Porque qualquer valor real pertence ao domínio dessa função. 2, né? Existe o limite. A gente pode calcular ali o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita. Então esses dois limites eles vão existir. E terceiro, quando a gente calcula esses dois limites, né, a gente verifica que o limite, quando x tende a 1,
é exatamente f de 1, né? Ou seja, pegar o valor 1 e substituir aqui na função. E quando a gente faz isso, qual é o valor que a gente encontra? Vai ficar 1 ao quadrado menos 1, 0, que dá exatamente 2, né? E o 2 é exatamente f de 1. Ou seja, funções polinomiais são sempre contínuas. E qual é a forma mais geral de uma função polinomial, né? Uma função polinomial, eu vou colocar um P, né, para representar polinômio. Tem sempre essa forma bem aqui, ó. A elevado a n vezes x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até aqui, ó, o a1x mais a0. Então, essa é a forma geral de um polinômio, né? E quando eu calculo para qualquer polinômio p de x, o limite quando x tende a algum valor x0, para todo polinômio esse limite vai ser o quê? Só eu pegar o polinômio e substituir no lugar do x o valor x0 para qual eu estou tentando me aproximar. Então, funções polinomiais são sempre contínuas. Aqui, ó, funções exponenciais também são sempre contínuas. Então, uma função desse tipo aqui, f de x igual a 2 elevado a x, é contínua. Por que vai ser contínua? Porque, primeiro, ela está definida para todo valor real. Então, o primeiro caso, né, todo número real pertence ao domínio da função. Então, qualquer x0 real pertence ao domínio dessa função exponencial. Segundo, se eu calcular o limite, né, ele existe. Existe o limite dessa função aí para qualquer valor x0. E terceiro, quando eu calculo esse limite, o limite de 2 elevado a x, quando x tende a qualquer ponto x0, ele sempre vai ser 2 elevado a x0. Ou seja, basta eu verificar que esse limite bem aqui, ó, 2 elevado a x, quando x tende a qualquer valor x0, ele é exatamente 2 elevado a x0. Então aí toda função exponencial é contínua. Bom, e aqui funções trigonométricas também são contínuas, mas aí eu coloquei aqui um asterisco porque a gente tem que ter cuidado com essa afirmação, né? Qualquer função trigonométrica é contínua, né? Não. Na verdade, a função seno de x é contínua. Primeiro, né? Ela está definida para qualquer x real. O limite dela existe para qualquer ponto, né? Então, existe aqui esse limite da função seno de x quando eu me aproximo de qualquer valor x0. E esse limite dá exatamente o seno de x0. Outra função que é contínua, né? Cosseno de x, toma acento aqui, é contínua. Por quê? É a mesma justificativa, né? Ela está definida para qualquer valor real. O limite da função cosseno de x, quando x tende a 0, existe para qualquer valor x0. E quando eu calculo esse limite, ele dá exatamente o cosseno de x0. E aí a gente entra na função tangente. Será que ela é tangente, que a função tangente é contínua? Bom, aqui quando eu estou afirmando que essas funções aqui são contínuas, eu estou afirmando que ela é contínua em todo número real, né?
Eu não estou especificando ali o ponto, porque justamente em qualquer número real, essas duas funções ali em cima vão ser contínuas. Então, a tangente é contínua, e aí aqui a gente tem que ter cuidado. Aí eu vou pegar só um intervalo aqui onde ela é contínua. Ela é contínua nesse intervalo bem aqui. Menos π sobre 2, π sobre 2. Certo? Porque a gente precisa lembrar como que é o gráfico da tangente, né? Aí, caso vocês não lembram como é o gráfico da função tangente, ele é mais ou menos assim. Vou desenhar aqui o eixo x, o eixo y, e aqui em azul eu vou desenhar outros eixos aqui que a gente chama de assíntotas. Vou desenhar só essas duas aqui, que o comportamento é análogo para o resto. Então, bem aqui, o que eu teria? Como que seria o gráfico da função tangente? Bem aqui eu teria exatamente nesse ponto aqui onde eu desenhei essas assíntotas, aqui é o ponto π sobre 2, certo? π sobre 2, e aqui seria exatamente menos π sobre 2. Bom, e aí como seria o gráfico da função tangente? Ela vem aqui, ó, do menos infinito, ela passa pelo zero aqui e continua crescendo. Então, ó, exatamente nesses dois pontos, menos π sobre 2 e π sobre 2, a função tangente ela tem uma descontinuidade ali de tipo 3, né? É uma descontinuidade infinita. Então a gente pode dizer que a função tangente ela só é contínua em intervalos aqui, ó, de comprimento π, né? Menos π sobre 2 até π sobre 2, aí um outro intervalo onde ela seria contínua, né? Mais ou menos bem aqui assim. Esse intervalo aqui seria, deixa eu desenhar aqui o gráfico. Ela teria quase aqui o mesmo comportamento. E aí que ponto seria esse daqui? Seria o ponto 3π sobre 2 aqui, né? Um intervalo de comprimento π, bem aqui também, né? Teria o menos 3π sobre 12, ela teria o mesmo comportamento. Então, ela é contínua em cada um desses intervalinhos aqui, né? Porque exatamente nesses múltiplos aqui, ó, de π sobre 2, né? Ela tem essa descontinuidade infinita. Então aqui essas são as principais funções contínuas, né? Funções constantes, polinomiais, funções exponenciais. Bom, aqui ó, só um comentário sobre funções polinomiais, né? As funções racionais também são contínuas, né? O que são funções racionais? São funções que são razão de duas funções polinomiais, né? Elas são contínuas em todo ponto em que a função que está no denominador, vamos escrever aqui, o que seria uma função racional? Eu pegaria dois polinômios, p de x, e faria a razão entre p de x e q de x. Então, função racional, elas também são contínuas, né? Mas onde que elas são contínuas? Onde essa função bem aqui, ela é diferente de zero. Certo? Né? Porque senão a gente teria ali algo indeterminado, né? Seria que fazer divisão por zero. Então, né, função racional, toda função racional é contínua em todo ponto em que essa função aqui, q de x, ela é diferente de zero. Então vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Então, bora verificar se essa função aqui ela é contínua em x igual a 1. Primeiro, o que a gente tem que ver, né? Tem que ver se ela está definida no valor x igual a 1. Ou seja, 1 pertence ao domínio dela? Sim, né? Porque eu estou definindo ela aqui, ó,
x igual a 1, ela assume valor 1, né? Então, beleza. 1 pertence ao domínio. Ok. Agora o segundo, o que a gente tem que verificar? Se existe o limite, né? Limite de f de x quando x tende a 1, né? Existe esse limite? Então vamos calcular aqui, vamos ver se existe esse limite. Então vamos calcular aqui o limite. 1 menos x sobre 1 menos x quadrado quando x se aproxima de 1. Então, ó, esse é mais aquele caso clássico, né, de limite indeterminado, né, 0 sobre 0. Então, aí o que a gente faz para calcular esse limite? A gente fatora ali aquela expressão de baixo, né? Então, quando x tende a 1, aqui em cima eu não mexo, fica 1 menos x, e aqui embaixo eu vou fatorar. A fatoração desse termo é assim, 1 menos x vezes 1 mais x, né? Então aqui, agora o que a gente faz, né? Eu tenho o mesmo termo em cima e embaixo, né? Que é o 1 menos x. Então esse aqui eu cancelo com esse. Então o que sobra lá em cima? Sobra só o limite. Aqui em cima fica 1 sobre 1 mais x quando x tende a 1, né? Então, claramente essa expressão também está definida para x igual a 1, né? Ou seja, faz sentido eu substituir x igual a 1. Então, quando eu substituo x igual a 1, isso aqui dá exatamente meio. 1 sobre 2. Né? Então, dá o valor do limite dessa expressão é exatamente 1 sobre 2. Então, ok, o limite dessa expressão aqui ele existe. E deu 1 sobre 2. Aí agora a terceira coisa que a gente tem que verificar. O limite que a gente encontrou ali. Quando x tende a 1. Ele é igual ao f de 1? Então a gente vê ali, ó, quem é o f de 1? Quando x igual a 1, o f de 1 é igual a 1. Ou seja, o limite que a gente encontrou ali, ele é diferente do f de 1. Então, essa condição aqui, a condição 3, né, ela não está valendo, né? Por quê? Porque a gente acabou de encontrar, ó, o limite de f de x, quando x tende a 1, ele deu meio, né? E meio claramente é diferente de 1, que é o f de 1, certo? Então, qual é a nossa conclusão? Portanto, f é descontínua em x igual a 1. Certo? Mas esse tipo de descontinuidade é aquele descontinuidade que eu falei lá em cima. É uma descontinuidade removível. Então, ó, eu posso simplesmente pegar essa função bem aqui, vou copiar ela e trazer aqui para baixo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou remover a descontinuidade. Para eu remover a descontinuidade da função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir ela no ponto x igual a 1 como sendo exatamente o limite dessa expressão quando x tende a 1. E qual foi o limite que a gente encontrou? Foi o meio, né? 1 sobre 2. Então, ó, quando eu defino
essa função assim, essa nova função aqui, ó, que eu vou chamar de g de x, ela é contínua. Então eu vou fazer essa afirmação bem aqui, ó, a função. Aqui, ó, a solução do exercício terminou bem aqui. Aí aqui é só um comentário, né? Dizendo o que eu poderia fazer para tornar essa função aqui contínua. Então, para eu tornar essa função contínua, né, tudo deu certo aqui. Estava no domínio da função, o limite a gente calculou, ele existe. Só deu errado a terceira condição, né, que o limite da f de x não deu exatamente o f de 1. Então, para eu contornar esse problema, é só eu fazer com que esse terceiro caso dê certo, né? Então, para dar certo, eu tenho que definir a função no ponto 1 como sendo 1 sobre 2, né? Que deu exatamente o limite dessa função. Então, agora, essa função aqui, g, quando eu defino ela no ponto 1 como sendo meio, ela agora é contínua. Então, é assim que a gente remove a descontinuidade e torna a função contínua. Então aqui bora para mais um exemplo para determinar o valor de L para que essa função aqui embaixo ela seja contínua. Então essa função ela é x² menos 9 sobre x menos 3. Se o x for diferente de 3, né? Porque essa expressão aqui ela não faz sentido a gente calcular ela para x igual a 3, né? Porque dá uma indeterminação. E aqui ela tem um certo valor L quando x for igual a 3, né? Bom, então a gente tem que determinar quem seria esse L para que essa função f seja contínua, né? Então, de que modo a gente tem que definir o L? Então aqui, vamos fazer aqui a nossa solução. Então, pelo que a gente aprendeu ali de continuidade, né? Quem que tem que ser o L? L, para essa função tem que ser contínua, tem que ser exatamente igual a esse limite aqui, quando x tende a 3, da f de x. Né? Então, para a função ser contínua, ela tem que ser exatamente igual a esse limite. Então, bora calcular o limite dessa expressão. Né? Então, aqui calculando o limite, x² menos 9 sobre x menos 3, aqui quando x tende a 3. Então, mais uma vez, né, a gente usa a fatoração. Então, todo limite desse tipo a gente tem que usar a fatoração. Então, como é que a gente fatora esse termo aqui de cima? x² menos 9, de novo, é aquele produto da soma pela diferença, né? A gente tem que enxergar isso aqui, ó, x² menos o 9, ele é 3 ao quadrado, né? Então, tá exatamente aqui isso, né? Como é que a gente fatora termos desse tipo? É exatamente o primeiro ali, que é o x, menos o segundo, vezes o primeiro mais o segundo. Então, x² menos 9 a gente fatora como sendo x menos 3 vezes x mais 3. E aí isso tudo a gente divide para x menos 3. Certo? Então aí, como sempre, o que falta a gente fazer? A gente vai cancelar esse termo com esse, né, já que eles são iguais. E aí o que sobra? Vai sobrar o limite. Sobrou só o x mais 3 lá em cima. Aí a gente acabou de ver, né, função polinomial é contínua, né? E essa função aí é uma função afim, né, que é uma função polinomial. E para a gente calcular o limite, o que a gente tem que fazer? Substituir x igual a 3, né? Então aqui vai ficar, no lugar do x, coloco 3 e fica 3 mais 3, que isso daqui vai dar 6. Então, ó, para que essa função seja contínua no ponto
do ponto x igual a 3, né? O que a gente tem que ter? Então aqui para finalizar, né? Portanto, L tem que ser igual a 6, né? Para que essa função seja contínua, né? Então é como se a gente estivesse fazendo assim, ó. Eu tenho uma função, ela tem uma certa expressão ali que eu não sei quem é, e aí essa expressão gera um gráfico aqui mais ou menos assim e tal. Aí essa função está definida aqui, ó, para todo x diferente de 3. Então aqui a gente teria o 3, e aí no 3 ela seria o valor L, né? Então esse L tem que ser exatamente o limite da função. Aí a gente calculou o limite, e aí a gente viu que o L tem que ser igual a 6, né? Então 6, ele tem que ser o quê? O que é esse 6? 6 ele é o f de 3. Então a função f no ponto 3, ela dá exatamente o 6. E aí o que a gente fez? Removeu aqui a descontinuidade e definiu a função no ponto 3. Então é basicamente isso que a gente está fazendo quando a gente calcula ali aquele limite, né? E está dizendo que o limite é igual ao L. Então pronto, para essa função aqui, ó, ser contínua, quem tem que ser o L? O L tem que ser 6. Então agora, né, a gente vai exibir aqui uma importante propriedade de funções contínuas, né? Então, para toda função contínua vai valer esse teorema aqui, que é o teorema do valor intermediário. Então, suponha que f seja contínua em um intervalo fechado AB e seja n um número qualquer entre f de A e f de B. É que nesse caso a gente tem que ter o f de A diferente do f de B. Então, nessas condições, o que a gente consegue provar? Né? Que existe um número C entre A e B, né? Não podendo ser o A e nem o B, tal que o f de C ele é exatamente esse número n. Então, o que esse teorema está dizendo aqui? Ó? Eu tenho exatamente essas condições, né? Uma função contínua. Então, aqui, ó, desenhei o gráfico de uma função contínua nesse intervalo fechado aqui, ó, A e B. Aí eu marquei aqui o f de A e o f de B, né? E aqui eu marquei de modo que eles sejam distintos, né? Como pede aqui o teorema. E aí ele está marcando aí um valor n que está entre f de A e f de B. Então vamos marcar aqui um certo valor n entre f de A e f de B. Então bora ver onde é que dá esse ponto no gráfico. Então o teorema ele afirma o quê? Que vai existir um valor c aqui, ó, exatamente entre A e B, tal que quando eu calculo a função, né, nesse ponto, exatamente dá o n, né? Então esse n está sendo exatamente a função no ponto C. Então, graficamente a gente consegue ver que é verdade, né, esse teorema. Então, sempre que eu tiver uma função contínua nessas condições, né, eu vou conseguir exibir, eu vou conseguir provar que existe esse número C, tal que quando eu calculo C na função, ele vai dar exatamente aquele ponto n ali que a gente pegou inicialmente, né? Isso sempre vai valer para qualquer função contínua. E aqui a gente tem um caso particular, né? Em que esse n aqui ele vai ser exatamente o zero. Então bora ver como é que a gente faz, né? Então aqui, ó, se f for contínua no intervalo AB, e aqui ó, a gente tem essa condição, f de A ele é menor que zero e o f de B ele é maior que zero. Então primeiro bora desenhar aqui o A, o B. Bom, e aí nessas condições eu estou dizendo ali, ó, que o f de A ele é negativo, né? Então ele está abaixo ali do eixo x.
E o f de b, ele é positivo, então está acima do eixo x. Mais ou menos assim. Aí qual é a conclusão desse teorema nessas condições aqui? Então existe um número c entre a e b, tal que a função nesse ponto é igual a zero, ou seja, a função nesse ponto c dá exatamente em cima do eixo x. Certo? Então, basicamente, o que diz esse teorema? Se eu tenho uma função contínua, né, que ela começa aqui no ponto A e ela termina ali no ponto B, se a função ela é contínua, então em algum momento o que vai acontecer? Ela vai passar aqui pelo eixo x e vai chegar no B. Então, para ela sair do A e chegar no B, ela necessariamente vai ter que cortar aqui o eixo x, ou seja, vai existir aí esse ponto C em que o f de c é exatamente zero, né? Ou seja, toda função contínua tem que fazer isso. Então, função que não faz isso, ela não é contínua, porque se eu sair daqui, chego nesse ponto e pulo direto aqui para cima e cheguei no B, claramente essa função não é contínua, né? Então, eu burlei ali e ela nunca encostou no zero. Então, não existe nenhum ponto C aqui, para que a função no ponto C seja igual a zero. Só que por que eu consigo fazer isso? Porque eu criei ali uma descontinuidade, né, nesse ponto. Então, funções contínuas sempre vão ter que passar pelo zero nessas condições. Então, como vai ser o gráfico da nossa função? Ela vai sair do B, quer dizer, vai sair do A, em algum momento ela passa pelo zero e vai chegar no B. Certo? Então, eu consigo mostrar a existência desse ponto, né? Então, por que é útil esse caso particular, né? Então, aqui seria o ponto C. Porque a gente consegue mostrar a existência de raízes, né, para certas equações, né? Então, qual é o método aqui? A gente pega uma certa equação e, por inspeção, a gente vai tentando procurar pontos em que ela é negativa e outros pontos em que ela é positiva. Né? Então, quando a gente sabe que a função ela é contínua e a gente achou esses pontos em que num valor ela é negativa e no outro valor ela é positiva, então o que a gente sabe? Que vai existir uma raiz da equação exatamente ali entre esses dois valores aí que a gente encontrou. Né? Então, mais precisamente, né, vamos fazer isso nesse exemplo aqui. Então, mostra que existe uma raiz da equação e elevado a x mais 2x menos 3 igual a zero, aqui nesse intervalo 0, 1. Então, primeiro, eu tenho essa equação, né? Ela é uma equação que tem ali uma parte exponencial, uma parte ali polinomial, né? 2x. E isso tudo aí elevado a x mais 2x menos 3 igual a zero. Então, primeiro, né, a gente não conhece nenhum método algébrico, né, para resolver equação desse tipo aí. Mas o teorema do valor intermediário, né, no caso particular dele, ele consegue garantir para a gente que essa equação aqui ela vai ter uma raiz nesse intervalo. A gente sabe quem é a raiz? Não. Mas a gente sabe que vai existir, né? Então, o que a gente faz, né? A gente considera aqui para auxiliar a gente uma função aqui. Então, considere a função f de x, que é igual a e elevado a x mais 2x menos 3. Considere. Bom, então, achar zero dessa equação ali em cima é a mesma coisa que, quer dizer,
achar uma raiz dessa equação é a mesma coisa que achar um zero para essa função aqui. Então, o que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar o teorema do valor intermediário para garantir que existe uma raiz dessa equação aqui, nesse intervalo 0, 1. Então, primeiro, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver que o f de 0 é negativo ou positivo, né? E o f de 1 tem que ter o sinal contrário, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, calcular os sinais ali, ó, do f de 0 e do f de 1. Então, vamos calcular aqui primeiro f de 1. Então, vamos calcular f de 0. F de 0 é o quê? É e elevado a 0 mais 2 vezes 0 menos 3, né? Então, aqui, ó, e elevado a 0 é 1. 2 vezes 0 é 0, né? Então, não preciso colocar, então fica 1 menos 3. Aí, 1 menos 3 é menos 2. Menos 2, claramente, é um valor negativo, né? Ou seja, menor do que 0. Então, eu já verifiquei ali que o f de 0 é negativo. Então, ó, se eu garantir que o f de 1 ele é positivo, será que eu já garanto que essa função vai ter um zero, né? Então, vamos lá. F de 1, como é que eu calculo? É e elevado a 1 mais 2 vezes 1 menos 3. Isso aqui, e elevado a 1 é o próprio e, mais 2 menos 3, né? Quanto é 2 menos 3? Bora colocar direto, né? 2 menos 3 é menos 1. E menos 1. Então, ó, se a gente lembra, né? Esse número e, ele é aproximadamente 2,71 e por aí vai, né? Ou seja, é um número maior do que 1. Então, e elevado, quer dizer, e, ele é um número maior que 1, né? Porque ele é maior que 2. Então, se eu passar subtraindo 1 ali, vai ficar e menos 1 maior que 0. Ou seja, esse número bem aqui, ele é maior do que 0. Então, olha lá, nos extremos desse intervalo, essa função ela é negativa e positiva, né, no extremo direito. Então, o que a gente tem para essa função? Né? É como se ela fosse bem assim. No ponto 0 aqui, ó, ela teria um sinal negativo. Então, aqui, ó, no ponto x igual a 0, ela assume um valor negativo, que foi quanto? Menos 2, né? Então, basicamente, bem aqui, ó, menos 2. Então, aqui, ó, no 0, ela é menos 2. No ponto 1, vamos colocar 1 aqui, ela assume o valor e menos 1, que é um valor positivo, né? Então, bora colocar o e menos 1 mais ou menos aqui, assim. Então, pronto, aqui, ó, no 0, ela sai desse ponto e vem para esse ponto. Então, para eu garantir que essa função vai ter um zero bem aqui, ou seja, que ela vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, o que falta para eu garantir? Né? A função ela precisa ser contínua. Né? Então, bora olhar aqui as hipóteses do nosso teorema. Então, esse aqui, ó, f de a menor que zero, né? Que no nosso caso seria o f de 0. Então, ok. O f de b positivo, ou seja, no nosso caso seria o f de 1. F de 1 deu positivo, então aqui ok. O que falta garantir? Falta garantir que a função ela é contínua, né? Então, na verdade, é a primeira coisa do teorema. Então, a gente tem que garantir que aquela função ali ela é contínua, né? Então, garantindo essa última coisa, o que a gente consegue provar? Que existe algum número C, que a gente nem sabe quem é, que resolve essa equação.
Então pronto. Por que essa função aqui ela vai ser contínua? Primeiro, a função, como a gente viu lá em cima, função exponencial é contínua, né? Segundo, função polinomial, né, também é contínua. E aqui, ó, função constante também é contínua, né? Então, essa função f aqui, ó, ela é soma de funções contínuas, né? E aí tem um teorema, que eu não coloquei aqui, mas é o seguinte. A soma, subtração, produto, divisão, composição de funções contínuas sempre é uma função contínua. Então, usando esse teorema, a gente consegue garantir que a nossa função f aí, ó, que é uma soma de funções contínuas, ela vai ser contínua. Então é só isso que falta garantir, né? Que na verdade deveria ser a mesma coisa, né? A mesma coisa não, a primeira coisa que a gente tinha que garantir. Então, só para ficar na ordem ali das nossas hipóteses do teorema, né? Então a gente tem que garantir ali três coisas, né? O primeiro ponto é o que? Essa função f é contínua. Então, por que essa função f ela é contínua? Pois é soma de funções contínuas. Então, a nossa função aí ela é contínua porque ela é soma de funções contínuas. Pronto, então vamos voltar aqui para o nosso teorema. Então a gente já conseguiu garantir que a nossa função f ela é contínua porque ela é soma de funções contínuas. A gente já conseguiu garantir que no extremo ela é negativa, no outro extremo ela é positiva. Então já está tudo encaixado, né? Então a gente agora consegue garantir que existe esse número c. Então só para finalizar, né? Nosso primeiro ponto, f é contínua. Num determinado valor aqui, ó, no f de 0, ela é menor que 0. No ponto 1, essa função ela é positiva, ou seja, nos extremos ela tem sinais contrários, né? Então, se a nossa função ela é contínua, para ela sair aqui, ó, do menos 2 e chegar exatamente aqui nesse valor e menos 1, né, que é o f de 1, ela necessariamente tem que passar pelo ponto 0. A gente sabe qual é esse ponto aqui? Não, né? O teorema ele não consegue garantir quem é, mas ele consegue garantir existência do zero, que já é uma coisa muito legal para a gente, né? Saber que existe o zero. Então, mesmo que a gente não consiga determinar quem é, a gente sabe que é possível. Então, sabendo que é possível, a gente vai lá e tenta descobrir quem é, né? Então, a matemática tem dessas coisas, né? Sempre tem teoremas de existência, teoremas de unicidade. Então, geralmente os teoremas de existência na matemática, eles não vão te exibir quem é o objeto que ele prova ali que existe, né? Mas ali tu sabe que existe. Então, sabendo que existe, a gente vai lá descobrir quem é, né? Diferente do que a gente tentar, né, perder nosso tempo tentando buscar a solução de equação que a gente não sabe se existe, né? Então, garantir que existe solução de certa equação, né, é sempre importante, né? O primeiro passo para depois tentar buscar quem são as soluções, né? Então pronto, a gente considerou essa função auxiliar aqui e a gente mostrou aqui. Então agora sim a gente consegue aplicar o teorema. Então todas as condições do teorema estão ok, né? F é contínua, f de 0 negativo, f de 1 positivo.
Então aqui pelo teorema do valor intermediário, existe C no intervalo 0,1, né, tal que f de C é igual a zero. Bom, mas quem é f de C? F de C é exatamente aqui, ó, elevado a C mais 2C menos 3, né? Ou seja, E elevado a C mais 2 vezes C menos 3 igual a zero. Ou seja, o C é exatamente raiz dessa equação aqui. Então, beleza. Na aula de hoje era isso que nós tínhamos que estudar, né? Essa noção importantíssima de continuidade. Nós vimos aqui, ó, vários exemplos de funções contínuas e vimos o principal teorema ali para funções contínuas, né? Que é o teorema do valor intermediário. E, como caso particular desse teorema, né, a gente consegue garantir a existência de raízes para certas equações, né? Então, na aula de hoje era isso. Então, nós